Meu nome é Davi Narciso e eu sou estudante de teologia. Seja bem-vindo a esse canal que trata exclusivamente de textos teológicos e assuntos teológicos ligados ao texto bíblico. E esse canal ele é especificamente, exclusivamente para você que reconhece a necessidade de conhecer a Bíblia na sua profundidade. E hoje iremos comentar o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. Estamos comentando desde o capítulo 1, viemos até o capítulo 13 no vídeo anterior e nesse vídeo iremos comentar exclusivamente o capítulo 14. Eu vou deixar aqui em cima o capítulo 13 para que você possa, depois que ouvir esse comentário bíblico, você vá até o capítulo 13 e você consiga se aprofundar a cada vez mais. E principalmente, ouça os outros textos que estamos comentando e compartilhe, comente, passe para outras pessoas para que elas possam ter acesso a esses comentários bíblicos e poder crescer dentro da graça e principalmente da graça de Deus e também do conhecimento de Deus. Ok? Mas vamos lá. O capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, ele tem um texto muito interessante, ok? Ele começa exclusivamente com o apóstolo Paulo dentro da cidade de Icônio, e dentro dessa cidade tem vários judeus e vários gentios. E esses gentios, eles aceitam a fé cristã. Então o apóstolo Paulo prega essa mensagem e eles aceitam a fé cristã. Os judeus, alguns deles aceitam, mas a grande maioria não aceita. Eles montam toda uma articulação ali dentro para poder fazer com que os líderes daquelas comunidades que lá estavam e também os gentios, eles se organizassem contra o apóstolo Paulo e o apedrejassem. O apóstolo Paulo ele sai daquela cidade, ok? Ele saindo daquela cidade, no caminho ele encontra um sujeito. E esse sujeito é um paralítico. E esse paralítico ele está parado, porque ele é um paralítico, e esse paralítico, apóstolo Paulo olhando para ele, percebendo que era um sujeito de fé, apóstolo Paulo vai e o convida a se levantar. O paralítico pula e ele sai andando e tudo mais, e acontece esse milagre. Aquela cidade, vendo o milagre que aconteceu através da vida de apóstolo Paulo na vida daquele paralítico, aquela cidade passa a aceitar a fé. E principalmente eles começam a tratar apóstolo Paulo e Barnabé como deuses. Então, aqueles gentios, eles aceitam a fé. Os judeus, eles ignoraram a fé cristã e principalmente queriam até matar o apóstolo Paulo. O texto vai caminhando e tem uma parte muito interessante. A parte mais interessante é que no final desse texto, o apóstolo Paulo toma uma tremenda surra, e é posto para fora da cidade. E ele se levanta de fora da cidade, volta para dentro da cidade e continua a pregar a mensagem de Deus. Quando ele sai dessa cidade e volta para Jerusalém, ele naquelas cidades próximas a Jerusalém, ele vem e principalmente ele só fala as coisas boas que aconteceram dentro desse trabalho de missão. Basicamente é isso que trata o capítulo 14 de Atos dos Apóstolos. E agora vem o comentário a partir de todas essas situações que acontecem. Primeira coisa, os judeus foram aqueles escolhidos por Deus como povo da aliança, para que através deles todos os povos e todas as pessoas do mundo fossem salvos. Porém, os judeus recusaram a mensagem de Deus e principalmente, lutando contra a mensagem de Cristo, eles pregavam e agiam contra também a lei. Então, a lei que falava para eles não matar, eles buscando seguir a lei, seguir os comentários através do Talmud, da Mishnah e também de todos os comentários que eles passavam a respeito da lei de Moisés, eles buscando seguir a lei, eles tropeçavam e provocavam a morte de muita gente. Mas aí, o que acontece? Aqueles que foram escolhidos para ser o veículo da salvação de Deus para toda a humanidade, eles negaram a fé. Mas aqueles gentios, ao terem contato com a mensagem de Cristo, eles aceitam tanto a fé que fazem com que, e aceitam até os discípulos, os apóstolos, os enviados de Deus como deuses ali naquele lugar. E aí, apóstolo Paulo, mesmo sofrendo todas aquelas afrontas com aquelas pessoas, apóstolo Paulo volta e continua levando a mensagem. O que a gente aprende com esse texto? Muitas das vezes, nós não aceitamos a fé,
mas aquelas pessoas que nunca ouviram a mensagem de Deus aceitam a fé e chegam a tratar os anjos, os enviados de Deus para levarem a mensagem de salvação. Eles chegam a tratar essas pessoas como os deuses e divinizam essas pessoas como grandes salvadores da humanidade. E principalmente, eles tratam os enviados de Deus simplesmente também como deuses. Ok? E aí apóstolo Paulo, ele não aceita ser tratado como Deus, ele instrui aquele povo a não aceitá-lo como Deus, mas principalmente aceitar a fé cristã e seguir ao caminho da mensagem do Cristo. E aí aquele sujeito, esse símbolo desse sujeito que estava ali parado dentro de todos os ensinamentos que ele tinha e de tudo aquilo que ele tinha aprendido que nada valia dentro daqueles costumes daqueles povos, tá? Na hora que ele encontra a fé com Cristo, ele tem a possibilidade de levantar e caminhar. Nisso a gente aprende o quê? A partir do momento que nós temos um encontro com a mensagem de Deus, nós temos a capacidade de poder caminhar e seguir segundo a vontade e rumo a Cristo e rumo a Deus e rumo à nossa felicidade junto com Deus. Ok? Quando termina o texto, apóstolo Paulo ele volta e começa a levar a mensagem de tudo que de bom que aconteceu. Nesse momento, o que a gente aprende? Principalmente o que? Nós podemos ficar ligados ao passado, a um passado de sofrimento, a um passado de um monte de coisa que foi ruim, mas nós também podemos aceitar a fé de Cristo e dar muito valor às vitórias que Cristo permitiu que nós alcançássemos. E chegando ao final desse comentário bíblico, eu te convido claramente, primeira coisa, se inscreva nesse canal. E mais, compartilhe, que outras pessoas tenham contato com a mensagem de Deus e com esse comentário bíblico que eu tenho certeza que pode edificar a tua vida, mas também pode edificar a vida de outras pessoas. Seja como aquele paralítico que aceitou a fé e ele levantou e começou a caminhar. Mas não seja como os judeus, que fazem com que a mensagem de Deus ela morra, seja desperdiçada e jogada fora. Essa mensagem chega nas tuas mãos nessa tarde, nesta noite e nesta manhã. Permita que essa mensagem possa caminhar, possa andar e possa encontrar outros corações para que outras pessoas tenham contato com a mensagem de Deus, sejam salvas e você seja o caminho de Deus para que a mensagem de Deus chegue a muitos corações.